A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezer, mulher do original de Deus. Que bom que você está aqui. Estamos no nosso terceiro testemunho de vida do mês de março. Nós já falamos sobre que é possível ganhar através das perdas. Vimos que tem vida em nós, glória a Deus, que fomos feitas para gerar vida. Semana passada nós vimos o agir e a ação sobrenatural de Deus na vida da irmã Gleide, que trouxe para nós também um testemunho edificante. E hoje está conosco a nossa irmã Janete Aparecida da Silva, que estará discorrendo o testemunho de vida dela, do que Deus tem feito na vida dela e através dela. E o tema que nós escolhemos para intitular foi O Milagre Sou Eu. O milagre é você. Glória a Deus. Amém. Mas antes de eu passar a palavra para a irmã Janete aqui, começar a falar do que Deus tem feito na vida dela, eu gostaria de orar com as amadas. Mas para essa oração inicial, eu convido a irmã Sabina. Amém? Aleluia. Deus é bom. Saúdo as minhas irmãs com a santa paz de Cristo. Amém. 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 Deus seja louvado e exaltado. Nós, como estamos a dar testemunho de vida, isso é resultado do agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, nós vamos orar e entregar esse momento ao nosso Deus, dando graças a Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, como Tu és bom, Tu és maravilhoso, glorioso Tu és, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Assim, aqui estão as Tuas filhas do Ministério Ezer, Senhor, dando testemunho, Senhor, de Teu agir nas nossas vidas. A palavra de Deus em 1 de Pedro 2,9 nos diz que nós somos nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, para anunciar as maravilhas de aquele que nos tirou das trevas para a luz, Senhor. E é isto que nós estamos anunciando, tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, glorificado seja Teu nome. Mas, ante tudo, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas culpas e perdão, Senhor, pelas vezes que temos calado, Senhor, quando devemos de falar. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós devemos de anunciar, Senhor, as maravilhas de tudo que Tu tens feito em nós, mas não temos feito, Senhor. A Tua palavra nos exorta, bendiga a nossa alma ao Senhor. Bendiga e não te esqueça de nenhum de nós, dos benefícios, das bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Mas muitas das vezes nós esquecemos, Senhor. Então te pedimos perdão, Senhor. Consagramos cada mulher desse grupo, cada mulher do Ministério Ezer nas Suas benditas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esse momento é um momento maravilhoso, porque Tu cobraste, Jesus cobrou aqueles 10 leprosos que foram curados, mas só voltou um para agradecer, Senhor. Pai, nós não queremos ser dessas mulheres, Senhor, que negam, Senhor, aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, o Teu agir. Nós queremos falar, nós queremos testemunhar, nós queremos anunciar, Senhor, que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos anunciar que em Ti há solução para todos os nossos problemas, Senhor. Usa a nossa irmã, Senhor, que nesse momento vai trazer o testemunho, Pai, o testemunho de vida, Pai. Usa, Senhor, a nossa irmã em nome de Jesus, assim como Tu tens usado, Senhor, as outras irmãs, Senhor. Que nesta noite, Senhor, seja o mover de Teu Santo Espírito nas nossas vidas, por intermédio, Senhor, do testemunho que vai ser aqui revelado, que vai nos anunciar as Tuas maravilhas, Senhor. Usa a nossa irmã em nome de Jesus. Espírito Santo, toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, para que nós, Senhor, sejamos mais sensíveis a Ti, por intermédio do testemunho que vamos ouvir, Senhor. Que haja cura, Senhor, por causa desse testemunho. Que haja refrigério por causa do testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja uma noite,
Senhor, uma noite de refrigério, uma noite, Senhor, de aquecimento, de fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, Sim, meu por Deus. intermédio de cada uma das irmãs que vão intervir, em nome de Sim, Jesus. Senhor. Te louvamos, te exaltamos e te damos graça, porque somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus, e para ti não há Aleluia. impossibilidade, Senhor. Estando Sim, contigo, tudo é possível, em nome de Jesus. é Assim verdade. oramos, aleluia, glória a Deus. Quem dá um glória a Deus aí, amém? Glória a Em nome de Deus, Jesus. Amém, amém. Glória a glória a Em Deus. nome Deus. de Amém, Jesus, glória a amém. Deus. Aleluia, glória a O Deus. milagre Aleluia. sou eu, Amém, o Jesus. milagre é minha irmã. Amém, Glória a amém. Deus, minha irmã Glória a Aleluia. Deus, Janete. amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Gratidão, irmã Sabina. Aleluia. Irmã Janete, eu passo a palavra para a irmã. Amém. Amém. Seja A abençoada. paz do Senhor, minhas irmãs. Deus Amém. abençoe cada uma das irmãs que estão comigo, né, nesta noite, ouvindo que o milagre sou eu, né? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? E não tem como agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, sabe, irmãs? Eu vou começar lendo Salmos 37 e versículo 5. Vou pegar o versículo 4 e o versículo 5, irmãs. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Irmãos, eu vim de uma família católica, nós éramos católicos, e aos 14 anos de idade eu comecei a namorar o meu esposo, Anísio, e eu tinha 14 e ele tinha 18, né? Nós éramos numa família que a gente morava num sítio, eu moro em Betel, Paulínia, estado de São Paulo, e nós namoramos 4 anos e aqui não tinha ônibus, era estrada de terra, não tinha para onde ir, sabe? Não, cinema quase não havia na época. Em Campinas tinha um cinema, né? E era muito difícil de se locomover daqui, né? Então, nós namoramos 4 anos. Quando a gente saía uma pessoa conosco, mais o meu irmão, né? E aos 18 anos, dos 17 anos, nós noivamos e aos 18 anos eu casei. Nós casamos na Igreja Católica, né? Mas nós não éramos assim praticantes, mas de vez em quando a gente ia. E aí nós casamos. Isso foi em 91. Já fazem 32 anos que somos casados com a honra e glória do nosso Deus. Amém? Nos 4 primeiros anos de casada, eu não tinha muita vontade de ter filhos, porque eu era nova, né? E tinha, assim, um pouco de medo, né, de ser mãe. Mas depois que passou esse tempo dos 4 anos, começou a brotar em mim uma vontade de ser mãe. E meu esposo também queria ser pai, né? Então, nós nunca evitamos nada. E detalhe, irmãos, assim, quando nós namorávamos, no nosso tempo, essa questão de não ter relação, né, entre o casal, isso valia muito, irmãs. Era de uma valia muito grande. Nós já temíamos o Senhor por isso, né? Então, nós obedecíamos, nós casamos tudo direitinho, sabe? Casei de noiva, tudo certinho. Então, aí nós casamos em 91 e passados os 4 anos eu comecei a ter vontade de ser mãe. E aí as minhas amigas da época foram casando e foram arrumando filho, tendo filho já, sabe, irmã? E eu tinha muita vontade. Eu pensava, meu Deus, por que elas têm e eu não? Por que elas, né, conseguem? Tinha umas que já tinham 2 filhos e eu não tinha nenhum. Isso foi mais ou menos até uns 7 anos de casado. Aí, enfim, nós começamos a procurar um ginecologista, eu fui em vários.
E depois aí eu fui num especialista aqui, um casal que morava perto da nossa época, porque aí eu casei e fui morar em Barão Geraldo. Um casal nos falou desse especialista em esterilidade, nós somos. E aí ele fiz muitos exames, muitos. Eu fiz exames demais, assim, sabe? Um dia até meu sogro falou, nossa, para que tanto exames assim, né? E mais era a vontade de ter filhos era grande, mas. E aí um dia o especialista falou para mim, ó, você não tem ovulação. Você tem que emagrecer, porque na época eu já era obesa, e você vai tomar essa medicação. Então eu emagreci um pouco e comecei a tomar essa medicação. E com 3 meses tomando o remédio, um dia eu comecei a sentir uns enjoos, mas nunca achei que eu estava grávida. Porque até então, quando eu não menstruava, eu já ia fazer exame, teste de gravidez, e sempre dava negativo. Então, eu já estava frustrada com isso, né? E em 3 meses eu tomando essa medicação, o médico falou para mim, faz o exame. E eu fiz, irmãs, e quando eu fiz na hora, junto com ele lá, o teste de urina, e ele estendeu a mão para mim. Eu falei, mas para que o senhor está estendendo a mão para mim? Ele falou, você está grávida. Nossa, irmãs, eu não acreditei. Foi assim, eu esperava tanto e no momento foi inesperado, sabe? E aí, nossa, aí eu saí do consultório e meu esposo estava esperando no carro e eu falei para ele, levei até o teste, o meu esposo ver. Aí o meu esposo falou assim, não vamos falar nada para ninguém, porque vai que não é, né? E aí passaram-se os meses, eu comecei a ter enjoo, e aí nos meus enjoos meu esposo ficava todo feliz, porque, né, ele viu que eu estava grávida mesmo. Irmãs, eu deitava e levantava, lembrando que eu estava grávida, eu estava muito feliz. Aí, com 5 meses de gravidez, isso foi minha primeira gravidez, irmãs. Com 5 meses, eu rompeu a bolsa amniótica. E aí eu fui para o hospital e o médico falou para mim, ó, não vai ter jeito. Era o comecinho do 5º mês. Ai, irmãs, aquilo foi muito triste. E como a irmã Gleide falou terça-feira passada, eu também precisei tomar aqueles remédios, né? Que eu lembro o nome até do remédio, não esqueço daquilo. E assim, eu tive dor a noite inteira, numa quinta-feira, e quando foi amanhecendo o dia, eu estava muito fraca. E aí veio assim na minha mente, faz força. E aí eu falei, aí eu comecei a fazer força, irmã, e assim, desceu o feto, assim, e começou a doer mais. Eu falei, nossa. Aí eu chamei a enfermeira chamaram as outras enfermeiras, eu contei, tinha 7 pessoas em volta de mim. E aí eu falei para a enfermeira, fica aqui comigo, eu queria pegar na mão de alguém, sabe, para me ajudar ali. E ela falou, não, eu vou chamar o médico, sumiu, irmão, todo mundo. E aí eu fiquei ali, eu e Deus, né? Porque eu ainda não conhecia de ouvir falar, como diz em Jó, mas eu não conhecia o poder do Senhor. Amém? Então aí eu fiz força mesmo, e aí veio o médico e as enfermeiras voltaram e o neném nasceu ali. Mas, irmãs, eu tinha tanto amor já e eu não quis ver. E a enfermeira falou para mim, você não quer ver? Eu falei, não quero ver. Eu não queria nem sentir, mexer, sabe? Mas já nasceu morta. Porque aí depois eu descobri que era uma menina. E aí, irmãs, foi um ano assim muito triste. Eu sentia saudade dela. E a minha vontade era ter uma menina. E aí, passado assim uns 4 dias que isso já tinha acontecido, eu já estava em casa, eu comecei a ter leite, saía leite, mas ai, eu sofri muito, porque a vontade era muito grande, Aleluia, fazia 7 aleluia. anos, né, que eu estava tentando. Bom, enfim, irmãs, aí passado esse tempo,
Passado uns 3 anos, eu voltei nesse especialista de novo. E aí eu comecei a tomar de novo o remédio que ele tinha me passado. Só que aí foi assim, 1 ano. Eu tomei esse remédio 1 ano. Aí o meu esposo já começou a ir para a igreja, eu via ele lendo a Bíblia, eu via ele orando, mas aquilo para mim era muito assim difícil, porque eu não aceitava, né? Eu nunca tinha ouvido assim conversado com um crente. E o meu esposo, ele era muito assim curioso, ele queria saber da palavra do Senhor. Enfim, irmãs, aí eu comecei a ir para de vez em quando ele ia, né? Como eu falei para as irmãs, eu ainda não, eu ainda estava dura na queda, né? Não queria saber, mas aí depois, é, passado esse um ano, eu não engravidava. Aí um dia eu falei para minha mãe que eu não iria mais tomar o remédio porque eu achava que não era para mim ser mãe. E a minha mãe falou para mim: não, toma mais esse mês, quem sabe, né? A minha mãe falou para mim. Aí eu falei: vou tentar, né? Já tô 1 ano aí, né? Eu tomei o remédio, mas aí eu fui orar, sabe? Aí eu comecei a buscar Deus. Aí eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia muito o Salmo 37. E esses versículos do Salmo 37 que eu li com as irmãs, saltou-me os olhos, sabe? Porque ali a palavra do Senhor fala que é para a gente confiar nele, né? E aí, sabe, irmãs, eu comecei a pensar, passado este 1 ano, um dia eu resolvi fazer uma oração, pedir para Deus que ele me desse um varão, né? E fiz a minha oração detalhada, muito detalhada, específica para um filho, né? Para o varão. Na época, eu nem sabia o que era ser varão, porque eu ainda não estava na igreja, assim, eu não era ainda convertida. Então, eu nem sabia o que era varão, mas eu tinha lido na Bíblia que tem um varão, né? Varão valoroso, né? E pedi ao Senhor para ele me dar um varão e que se ele me desse, eu ia levar ele para os caminhos do Senhor. Nessa noite, irmãs, que eu li, eu fiz essa minha oração bem detalhada, e aí eu fui dormir. E aí, irmãs, eu deitei com a minha cabeça na Bíblia aberta, e eu dormi e eu ouvi falando para mim: você está grávida. Eu ouvi, irmã, como uma pessoa fala com outra pessoa, eu ouvi Deus falando comigo: você está grávida. Eu acordei na hora, né? Pedi ao Senhor que eu não estava duvidando da palavra dele, mas que eu ia fazer os meus exames para mim saber tudo, mas não tinha aquele sentimento de dúvida no meu coração. E fui, irmãs, fazer o exame aquela semana, né? E fiz e fui buscar o exame. Aí, quando eu peguei o exame, fui para o carro, falei: vou ver, né? Estava bem grandão, assim, escrito positivo. Oh, glória a Deus, né? Ai, eu fiquei tão feliz, né? Porque eu falei: Deus, em nome de Jesus, agora eu vou ser mãe, meu filho vai nascer, né? Em nome de Jesus, com honra e glória do Senhor. E eu confiei naquela palavra. Aí eu pensei assim: nossa, eu vou voltar para casa, eu vou falar para minha mãe, para os meus familiares, para o meu esposo. Aí eu pensei assim: não, primeiro eu vou chegar em casa e vou agradecer ao Senhor do que ele tem feito. Nossa, que milagre, né, irmãs? Milagre. Falei: glória a Deus. Aí fui para casa, ajoelhei, orei, agradeci ao Senhor e depois fui contar a bênção que o Senhor tinha nos dado, né? E aí, irmãs, passaram-se os meses, foi tudo muito bem, só que aí eu já não ficava naquele sentimento de que aquela tanta ansiosa, né? Porque Deus estava no controle de todas as coisas, né? E eu sempre pedi a Deus
abençoar, né, o meu ventre, que tudo ia correr bem, mas eu já tinha feito essa oração, então eu estava confiante que tudo ia correr bem. E assim foi, irmãs. Aí no 7º mês de gravidez, eu não tinha quase nem enjoo, irmãos, de vez em quando. E aí eu já até sabia que era um menino, ele chama Daniel Isaac. Pois Daniel Isaac, que é uma benção. E aí eu fiz, né, deu tudo certo. No 7º mês, o médico, eu fui, né, de novo ao médico, ele falou, vamos fazer os exames para ver como tá. E conforme o exame, a idade gestacional não batia com o tamanho do bebê. Ele achava que o bebê estava muito pequeno pela idade gestacional que eu estava. Então, aí nós fizemos muitos exames, e naquela semana ele já mandou eu tomar umas injeção, que na época eu não sabia, mas era para amadurecer o pulmão do nenê, né? E eu fiz por essa semana. Quando chegou na outra sexta-feira, eu voltei ao médico. Ele estava assim respirando bem. Aí ele falou para mim: você vai ter que internar. Isso na sexta-feira. Eu fui falar com ele, mas doutor, ele falou: não me pergunta. Ele pode morrer e ele pode viver. E nós não podemos demorar, porque se ele entrar em sofrimento, aí depois não tem jeito mais. É a placenta que amadureceu antes do tempo, irmãs. Então, aí, né, foi aquela luta de novo nesta noite, de sexta para sábado. Mas aí vinha na minha mente, queria vir na minha mente a dúvida: será que vai dar certo, né? Quando vinha esse pensamento, eu pensava: não, Senhor, a tua palavra traz escrito que é para mim confiar no Senhor, que o Senhor concederá o desejo do meu coração. Aí passava aquele sentimento. De repente, o sentimento vinha novamente. Irmãs, eu passei a noite inteira nessa situação, sabe? Mas eu creio que eu passei a noite inteira na oração, na verdade, né? Porque eu estava ligada com Deus. Amém? Então, vinha de novo o sentimento de que, será que vai dar? Eu pensava, não, Senhor, o Senhor tem responsabilidade com a sua palavra. Essa palavra do Senhor, ela é fiel, e ela está escrita que se eu confiar no Senhor, o Senhor vai conceder o que deseja meu coração, sabe? Eu fiquei até no sábado de manhã, quando eu fui para o hospital, e aí eu fui 6 horas da manhã, estava chuviscando, eu lembro da época, e era a época, irmãs, como a gente trabalhava na roça, ele nasceu em setembro. Então, as coisas estavam começando a crescer, sabe? Meus pais plantavam quiabo naquele tempo, e as coisas estavam tudo crescendo, tudo florindo, sabe? Era uma benção, irmã. Mas eu, assim, no momento que eu estava passando isso, eu não percebi isso, né? Depois que eu fui, a gente vai analisando conforme o tempo vai passando, né? O que Deus tem feito na vida da gente. Aí o Daniel nasceu de 7 meses, irmãs, 1,310 kg, né? Ele nasceu, e quando ele nasceu, a pediatra que pegou ele, ela não queria mostrar ele para mim, porque ele era muito pequenininho, irmã. A palma da mão do meu esposo tampava as costas, assim, do meu filho, os ossinhos, sabe? Tampava tudo. Não tinha nem roupa para ele, sabe? A gente compra aqueles pagãozinhos, né? Os mijãozinhos que fala, aquelas camisetinhas. As meinhas menores, irmãs, ficavam todas largas nele, porque ele era um cisquinho, ele não tinha unha, ele não tinha cílios, não tinha sobrancelha, mas ele era lindo, né, irmãs? Porque a mãe ama o filho, né? Que Deus dá pra gente, uma bênção. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu tô contando, é como se
É como se eu tivesse vivendo aqueles dias, sabe? E aí o Daniel ficou, não, ele emagreceu, ele foi para 1,245 kg, ele foi para a incubadora, nós não podíamos nem pôr a mão nele, não podia nem entrar, assim, a gente entrava na UTI, mas não podia pôr nem a mão nele, para não pegar bactéria. Irmãs, aí ele teve tirícia na época e teve assopo no coração. Mas aí a gente foi orando, né? E Deus foi tirando, curando tudo, irmãs. Ele usava muito oxigênio na época. O médico nos advertiu que poderia dar algum problema na visão dele se fosse usado muito mais oxigênio. Mas o Senhor livrou de todas essas coisas, irmãs. O Daniel nasceu de 7 meses, mas foi uma bênção. É lógico que eu sofri muito, né, aquele tempo, e nós íamos 2 vezes por dia no hospital. Como, né, deixar o filho lá, né, o primeiro filho na mão de pessoas que a gente não conhece, mas eu cria que o Senhor estava e está no controle de todas as coisas, né? Bom, passado esse tempo, a gente começou já depois de uns 15 dias, poderia só passar a mão nele, não poderia ainda pegar ele. Irmãs, e foi assim, um dia um enfermeiro falou para nós: "Vocês querem ver como nós alimentamos ele?" Aí, claro, né, gente, quer ver. Irmãs, aquilo foi muito marcante para mim. O médico, o enfermeiro, né, da UTI, o Daniel já tinha aquela sondinha que vai para o estômago. Ele colocou uma gotinha de leite aqueles coisinhas de injeção, não tinha agulha, mas tinha o tubinho da injeção, sabe? Ele colocou 1 ml ali e o leitinho começou a descer assim naquele tubinho, foi descendo e a gente foi eu fui observando e de repente ele começou a se torcer assim. Aí eu perguntei, né, para o enfermeiro, o que está acontecendo? Ele falou, ele está se satisfazendo com o leite. Irmãs, aquilo foi muito marcante, como a vida da gente é muito complexa, né? Como está escrito, né, aí no post, aí a nossa vida é muito complexa, mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, é Ele que nos guarda, né, que cuida de nós, e nós não é nada pela força do nosso braço, é o Senhor que cuida de nós, né, em todo o tempo. Irmãs, daí o tempo foi passando, e com 30 dias, a médica falou para mim: se ele pegar 2 quilos, aí você pode vir buscar ele. Isso era de um sábado para domingo. Daí, às vezes ele ganhava 50 gramas, às vezes ele perdia 20, outro dia ele ganhava 70, sabe? Era um dia lá em cima, outro dia aqui embaixo, mas estava estável. E aquela questão da tirícia e do assopro já tinha sarado, aquilo já não tinha mais. Para honra e glória de Deus, o Senhor não deixou ele pegar nenhum outro tipo de enfermidade naquele lugar, né? Porque ele era um loirinho, ele era loirinho, mas era uma belezinha, graças a Deus, né? Toda honra e toda glória pertence a Deus, irmão. Mas não desista. Se tiver alguma de vocês que está me ouvindo e que acha que não vou conseguir, consegue. Não desista, irmãs, insista. Insista na presença do Senhor. Deus está vendo todas as coisas, Ele vai dar no tempo certo, no tempo que você está preparada para receber a bênção. Porque demorou, irmãs, contando todo esse tempo, 11 anos para eu ter o Daniel, sabe? E aí, irmãs, ele, do um sábado para o domingo, que nem como eu estava falando para as irmãs, no domingo ele alcançou os 2 quilos. Aí o médico ligou para nós ir buscar ele, porque o Daniel já poderia sair do hospital. Ai, irmãs, que bênção. Mas que preocupação, né? Porque eu nunca tinha cuidado de criança nenhuma. E eu falei, e agora? Eu vou chegar em casa, o que eu vou fazer com esse nenenzinho, né?
Aí, no sábado, eu fui lá, as enfermeiras me ajudaram me ensinaram a dar banho no Daniel. E aí eu fui pegando aquele gosto de mãe, sabe, irmãs? Ele era muito pequenininho, mas ó, como disse um dia uma tia do meu esposo, quando veio ver o Daniel, quando ele saiu do hospital, que a galinha não mata os seus pintinhos. Eu guardei aquilo no meu coração, porque não mata, é o amor nosso é muito grande, né, irmãs? E a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer dos filhos, mas Deus jamais se esquece de nós, né, irmã? E que amor grande é esse, né? Deus sendo Deus, ele deu o filho dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, levar todos os nossos pecados sobre ele, né? E para nos trazer salvação, porque se não fosse assim, nós não teríamos salvação, né? E em Gênesis fala que Deus fez todas as coisas e achou que era bom, mas quando ele nos fez, ele achou que era muito bom. Nós somos a glória da criação de Deus. Nós somos feitos em imagem e semelhança do Senhor, né? Então, irmãs, Glória a vamos Deus. ficar firme com Cristo, irmãs. Não desanima, não se desespera. Creia em Deus, busca o Senhor, mas isso tem que estar de acordo com a vontade de Deus, irmã. Porque não é para nós para o nosso deleite, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, e aí o Daniel saiu do hospital, trouxe ele para casa e o médico falou para mim: mãe, não deixa ninguém pegar seu filho, somente a avó, o vô e os tios. Irmãs, quando eu cheguei na minha casa, tinha muita gente em casa porque queria ver um nenezinho pequeno, né? Ninguém nunca tinha visto um nenezinho prematuro. E assim, aí eu falei, meu Deus, e agora? Para mim falar, né, para eles que não é para pegar, é como se eu estivesse sendo ignorante, né? Eu pensava assim, né, nessa época. É como se eu estivesse sendo ignorante com as pessoas porque elas vieram ali nos visitar, nos ver, né? Então, nossa, eu deixei, mas ó, Deus sabia como assim, foi difícil, mas Deus cuidou muito, cuidou e cuida de nós, nos mínimos detalhes, em todo momento na nossa vida, que às vezes nós achamos que Deus não está nos vendo, mas Ele está vendo sim, irmã. E assim, daí o Daniel cresceu assim forte, saudável, é até hoje. Hoje ele tem 21 anos, com honra e glória do nome do Senhor, temente a Deus, né? Uma bênção na nossa vida, o Daniel é uma bênção na nossa vida. E eu só tive ele, né? Mas nós estamos aqui, 32 anos de casado, Daniel com 21 anos, e o Senhor até aqui tem nos ajudado, irmãs, né? E assim, o Daniel temente a Deus já está trabalhando, já trabalha fora, e assim, a gente vem sempre ensinando o caminho do Senhor, amém? E assim, outra coisa que eu preciso falar para as irmãs, que o Daniel, ele caía muito, ele tinha um ano, assim, ele ainda não andava, ele caía muito. E um dia, Deus colocou no meu coração de eu pedir para o nosso pastor para ungir o Daniel, né? E aí nosso pastor ungiu e para honra e glória de Deus, de lá para cá, o Daniel parou de cair, começou a andar e é uma benção até hoje na nossa vida. Glória a Deus por isso, mano. Glória a Deus. E assim, sabe, eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito, agradeço a Deus por ter essa oportunidade de contar para as irmãs o que Deus tem feito na nossa vida. E se por acaso alguma das irmãs que tiverem ainda não conseguiu ter os seus filhos, fiquem firmes, irmãs, fiquem firmes. A Bíblia diz que a fé, né? A nossa fé, ela agrada ao Senhor. É pela fé que nós chegamos até a Deus, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor.
porque o Senhor, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é um Deus vivo. E mais eu tenho muitas outras bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, mas o que eu queria contar para as irmãs é sobre isso aí, porque Deus concede sim um desejo no nosso coração. Irmãs, aí, para honra e glória do Senhor, aí um dia o Daniel tinha mais ou menos uns 8 meses. Um dia até então eu não tinha ido na igreja, né? Não tinha ido na igreja, nem só e nem com ele. Aí foi lá, irmãs, que o Daniel começou a andar. Nós somos batizados nas águas, eu, meu esposo, Daniel, e eu quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, contando, irmãs, este testemunho para as irmãs. É a primeira vez assim que eu estou assim, online, sabe? Falando em público sobre isso, mas eu louvo ao Senhor por essa oportunidade e agradeço a Deus. E agradeço a oportunidade que as irmãs estão me dando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Amém. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Gratidão, irmã Janete. Glória a Eu, Deus. Glória a eu Deus. queria falar também quando na Bíblia está escrito que quem pôs a mão no arado não volte atrás. Eu estava falando com a irmã Miriam isso hoje. E como nós trabalhamos na agricultura, a gente mexe, tem trator, né? E tem o arado, e tem outros implementos, né? Então, eu coloquei a mão no arado, mas agora eu tenho que partir para os outros implementos que Deus está nos dando, certo? Então, eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E vamos juntas, irmã, em nome de Jesus, crescendo todo dia, para honra e glória no nome de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Amém. Deus. O milagre Amém. sou eu. O milagre é você. O milagre Amém. é você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos esse momento, eu passo a palavra para a irmã Gleide fazer a oração, agradecendo a Deus por esse momento, pela vida da irmã Janete e pela vida das irmãs que estão aqui conosco e as que irão assistir depois também na transmissão pelo YouTube. Amém. Deus abençoe. Irmã Gleide. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Então vamos agradecer ao Senhor, né? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Cada Amém. testemunho que vem, cada terça-feira é um testemunho impactante. Deus é maravilhoso, gente. É Ai, verdade. chega, a gente fica assim, Glória a Deus. glória. Fica com o Aleluia. coração bem pequenininho, mas vamos agradecer ao Senhor, né? Soberano e Amém. eterno Deus. Oh, Pai querido, como o Senhor é lindo, como o Senhor é precioso. Aleluia. Glória a Oh, Deus. Deus, como o Senhor cumpre aquilo que promete. O Senhor satisfaz os desejos dos nossos corações. É verdade. Oh, Deus querido, aquilo que o nosso coração deseja, o Senhor vai lá, aleluia, tão criteriosamente, e vai, Obrigada. Senhor, fazendo o teu querer, o teu realizar. Deus, muito Sim, obrigada, Deus. Senhor, pelo testemunho da irmã Janete. Que testemunho abençoado, abençoador, Toda honra e edificante, glória pertence a ti. encorajador, Senhor, cheio de Aleluia. esperança, meu Deus, Aleluia. para Glória a muitas Deus. mulheres que hoje, Sim. Senhor, desejam no seu coração ser mãe. Amém. Oh, É aleluia. verdade, Pai. Deus, assim como o Senhor Aleluia. deu vitória para Miriam, ainda vai dar ainda mais, em nome de Amém. Nós Jesus. cremos. Em nome de Assim como o Jesus. Senhor deu vitória para a Sim. irmã Janete. Deus Sim, querido, assim Senhor. como o Senhor me deu vitória, e o Senhor ainda tem Aleluia. muito mais vitória para entregar aqui através É dos verdade. Nós testemunhos. cremos. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, assim o Senhor tem bênçãos para Aleluia. cada uma que está participando. Assim o Sim, Senhor Deus. tem milagres para entregar para cada uma. Verdade, Deus. Cada Aleluia. Ezé, Senhor, que tem se conectado, Senhor, contigo aqui, Senhor, nesses testemunhos.
Obrigada, Tem Senhor. também para todos aqueles que vão estar se conectando com esse testemunho, ouvindo, assistindo, sendo abençoado, aleluia, sendo tocado por ti, Senhor. Pai, como nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, pela vida, porque é o que o Senhor dá, é vida. É E quando o verdade, Senhor Pai. dá vida, o Senhor dá vida abundante. O Senhor dá Sim. vida, Senhor, vida de paz, vida de alegria, vida para testemunhar, vida para abençoar outras vidas. Aleluia. Deus poderoso, em nome de Jesus. Sim, Senhor, Senhor. nós louvamos e glorificamos o teu nome neste momento, Senhor, nesta Obrigada, hora, Deus. Pai. E te Aleluia. agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus do impossível. O Senhor Verdade. faz o impossível. O Senhor é um Deus que, quando olha para cada uma das suas filhas, alabaia, xere, canta, lamanás. Deus, o Senhor entra no íntimo das suas filhas Aleluia. e conhece as suas necessidades, conhece, Senhor, as suas dificuldades. Oh, aleluia. Deus querido, em nome de Jesus, responde, Pai, a oração da tua filha que ora junto conosco neste momento. É verdade, ó Deus. Cura, Senhor, quem precisa de cura neste Meu Deus, momento. é verdade, Senhor, em nome Oh, de Deus, Jesus. restaura, Senhor, aquele ovário, aquele útero, Meu Deus, arabaixerecanta, lamanás. Senhor, aquele que a medicina desenganou, aquele que a medicina diz que não gera mais, que não tem mais jeito, mas tu és o médico dos médicos, o médico por excelência, o médico, Senhor, que visita neste momento para, Senhor, satisfazer o desejo do coração da tua filha. Sim, meu Deus. Ainda que a situação seja complexa, como disse a irmã Janete. Verdade. Ainda, Senhor, que o momento seja complexo, mas o Senhor vai lá, aleluia. Aleluia. O Senhor vai lá com seu poder, o Senhor vai lá e toca com a Meu sua Deus. autoridade, com sua unção, aleluia, e faz, Senhor, o seu querer e o seu realizar. Oh, Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos aprender contigo a cada meu Deus. dia, Senhor, que nós venhamos confiar em Ti a cada dia. Meu Deus querido, Deus Santo, em nome de Jesus, mulher, você que ouve esta oração neste momento, eu não sei o que você está vivenciando, nem o que você vivenciou, mas é uma coisa eu tenho para te falar. O nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que muda a história. Aleluia. O Deus que reveste, aleluia, toda e qualquer situação. O Deus que abre a madre, aleluia, quando não tem por onde sair, ele vai lá e abre. Louvado seja Deus. O Deus que usa, oh, louvado seja o Senhor. O Deus que usa aquela situação, Senhor, para tocar outras vidas com um simples abraço. Oribian, xerecanta, lamanás, yandacaço, ibiandecaço, indecaço. Oh, Deus poderoso, como o Senhor é precioso. Verdade. Oh, Deus, como nós louvamos o teu nome, como nós glorificamos a ti, Senhor. Nós não sentimos nem vontade de sair da tua presença, Senhor, nesse momento, porque a tua glória é grandiosa, a tua glória é sobrenatural. Aleluia. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o ministério Zé, através dessas mulheres,
Senhor, venha Meu ser Deus. uma fonte, Senhor, de águas vivas para muitas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Usa cada uma que se disponha, usa cada uma de nós que fazemos parte do Ministério Ezer, nos fortalece, Senhor, nos dá saúde, meu Deus e meu Pai, nos concede sabedoria, meu Rei, em nome de Jesus, nos dá o discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, discernir o que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Muito obrigada pelo ar. Muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos o nosso coração acelerar. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, Quando glória a nós Glória a Deus. falamos Deus. com Deus, dá vontade de Amém. não parar mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bênção, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus poderoso. Nívia, Obrigada. Então, queridas, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigada, irmã Janete, seu testemunho Amém. impactante, Glória a Deus. sentido mesmo de trazer a esperança, né? Muitos de nós temos essa esperança de ser mãe e como o Senhor é bom. Então, agradeço por você falar, né, dessa história tão linda, né? E o Danielzinho, que agora já está grandão, eu conheci ele ainda bebê, É já verdade. ainda carreguei no colo. Glória a E, Deus. e é lindo saber, né, dessa história, né, e como que ele foi promessa. Então, na próxima terça-feira, nós teremos nossa última série, Testemunho de Vida do mês de março. E nós vamos estar com a irmã Gilmara, que ela vai falar sobre conquistando vidas. Vai vir mais aí Glória a um Deus. outro testemunho impactante, porque nós começamos com as testemunhos de ganhos através das perdas, né, da irmã Miriam, com poucos meses de vida, da irmã Gleide, ali naquele sobrenatural com o bebê já Verdade. completo. E aí a gente vê aí também a irmã Janete, mas aí tendo a bênção dela, e o bebê nasceu prematuro, e no próximo a gente vai ver um milagre de uma gestação completa, Glória a perfeita, Deus. mas Glória a também Deus. com o sobrenatural do Senhor, né? Então, que Amém. Deus abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer sobre cada um de nós, né? Que o Senhor tenha Amém. misericórdia de nós, né? É E verdade. que a paz dele, que excede todo entendimento, continue sobre os nossos corações e as nossas mentes, nos dando uma semana de Amém. bênção e de vitória. Amém? A paz do Amém. Senhor, queridos. Amém. Pai do Senhor.